Oi, gente, tudo bem? Então, ontem foi quinta-feira, dia 23 ou 22? 22. 22 de setembro. Fez 2 semanas que a gente chegou aqui no Japão. E aí a gente decidiu gravar para falar um pouquinho sobre a nossa experiência nessas 2 semanas, o que a gente está achando, o que a gente está sentindo, como que foi até aqui. E aí é legal porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem um tipo de sentimento, né? Então eu vou falar do meu, como mãe, como uma pessoa adulta, que tem outras responsabilidades. Aí os meninos vão falar um pouquinho sobre eles e finaliza com o Rafael. Deixa eu tentar virar um pouquinho mais aqui. Óbvio que o Mateus, o Samuel, né, o bebê, ele sente também, ele tem os sentimentos dele. A gente percebe que ele não sabe comunicar verbalmente, mas a gente percebe que ele mudou em algumas coisas. Ele tá cuspindo água aqui. Então a gente percebe que ele sente, né? Tá em outra casa, outra rotina, misericórdia. Então, assim, a gente quer ver se os vizinhos não vão expulsar a gente daqui, né? Porque ele é muito barulhento. Então, assim, como eu falei até no outro vídeo, ele tá numa fase bem difícil. E aí a viagem provavelmente contribuiu, né? A viagem contribuiu, essa mudança toda contribuiu, né? Pra ele mudar também, né? Esse comportamento dele. Então, pra mim, assim, a minha experiência, né? Então, foi bem engraçado. Porque quando eu cheguei aqui, eu demorei uns dias, assim, pra entender, parece, que o que estava acontecendo. Lógico, tem toda a questão do cansaço, tem toda a questão do sono. E tudo é novo, a gente tá ali com um monte de documento, um monte de coisa para resolver. Mas Então, a gente teve que fazer umas alterações aqui, porque senão a gente não consegue falar. Então, assim, no começo, apesar de tudo que já está acontecendo intenso, eu me senti, parecia que eu tava anestesiada, assim. Parecia que eu não tava aqui. Eu tava no Brasil um pouco antes, aí teve toda a viagem e tudo, mas não tinha aquela real noção de que eu tava no Japão, sabe? Eu não sei, assim, era estranho. E ainda por a gente também tá falando bastante com brasileiros, não tinha tanta diferença, assim. E aí, conforme foi passando, isso foi mudando um pouco, né? E aí, assim, eu me senti muito perdida, eu até falo isso no vídeo. Eu falo isso no vídeo das compras, assim, que foi a parte que eu me senti mais perdida e eu fiquei, assim, até um pouco triste, assim, porque a primeira impressão, né, você olha até o vídeo das outras pessoas e fazendo compra no mercado e comprando isso e aquilo, e quando você chega lá e você não entende nada, você chega no caixa, você não sabe o que fazer, a pessoa fica perguntando, no nosso caso aqui, ela pergunta sobre sacola, né? E a gente não sabia o que ela tava falando, que tinha que falar se queria ou não. Tinha que falar se queria ou não, tinha que falar qual o tamanho. Então essas coisinhas pequenas, você chega com tanta coisa na cabeça, então umas coisinhas bobas assim, às vezes até desestrutura. Então pra mim foi assim, eu tive esse tipo de sentimento no começo, então eu me senti um pouco assim, anestesiada, aí depois eu me senti um pouco frustrada, é tanta emoção, assim, forte, que você pensa assim, não vai dar certo, já não deu certo. Então tem tanta coisa para viver ainda. Foi um dia, né, que a gente estava aqui, foi no dia seguinte que a gente foi fazer compras e você já pensa tanta coisa, você é tão mais intenso. Mas com o tempo tudo vai se acalmando, se ajeitando. Faz apenas 2 semanas que a gente tá aqui. Parece que faz mais tempo, porque a gente já... Eu andei bastante, né? O Rafael gosta de andar, então eu andei com ele bastante por aí. A gente foi nas lojinhas, aí até gravei um videozinho da Daiso. Fui sozinha na Daiso. Quando que foi? Não foi nem vídeo, na verdade foi pro Instagram no Instagram que eu postei. No Instagram eu posto bastante coisa também, mais tempo real, né? Então, se você não segue ainda, segue lá.
E aí, assim, depois a gente vai vendo essa questão também de escola, a gente vai vendo que as coisas vão se ajeitando. Dá muito medo, eu pelo menos, que sou uma pessoa assim, já tenho uma tendência a ser um pouco antissocial. Eu sou muito insegura, na verdade, o que acaba fazendo com que eu seja antissocial. Eu sou insegura. Então, para uma pessoa insegura chegar num país, né, diferente, com tudo novo, uma cultura tão diferente, é um desafio, né? Então, eu, assim, depois que a gente foi na escola, passou por essa parte que eu achei que ia ser tão difícil, né? Foi na escola brasileira, depois na escola japonesa, viu as questões de trabalho, fomos em outras lojas, a gente tá sem carro, então os amigos ajudam bastante, né? Aí, assim, então é complicado, mas é como eu falei, as coisas vão se ajeitando, né? Tem pessoas que vão chegar aqui e vão morar com família, né? Às vezes você mora com irmão, com um primo, sei lá. E aí você tem uma facilidade maior. Agora, para quem vai vir sozinho, é um desafio grande, assim. O que eu mais escuto? Essa questão de ficar perdido, se você não tem ninguém para te ajudar aí nos lugares. A questão, muitas vezes, aqui a gente mora distante, né, dos outros lugares. Então, não é, por exemplo, lá no Brasil, né, a gente ia para o centro de Curitiba, onde a gente morava. A gente encontrava tudo no centro, né? Aqui não é assim, aqui são longe as lojas, assim. Tem uma ou outra que é perto, mas então as nossas dificuldades maiores, assim, é a questão de não ter o carro, não temos nem uma bike, na verdade. Tem que estar toda hora indo buscar água, ainda mais a gente que tem criança, né? Tem que estar toda hora indo buscar água, e tava muito calor quando a gente chegou. Tem a questão da dificuldade. Outra coisa, assim, que para mim, que eu posso, né, falar que talvez ajude quem tá vindo, os móveis. Então, se você pretende vir e não vai ficar na casa de ninguém, priorize ter uma bike, né, para você fazer essa correria e uma cama. Porque a empreiteira, ela deixa o futon, você paga pelo futon. No nosso caso, a gente pagou 10 mil por cada kit de futon. A gente ficou com 2 e ainda foi pouco. Por quê? Porque quando você vai depois numa outra loja e você pega num futon, você vê o que é um futon de verdade, porque isso que eles deixam pra gente não é futon. Assim, é quase que um edredom. Não dá. Você tá tão cansado da viagem que você dorme, mas depois vai passando o tempo, você começa a sentir dor em tudo. É muito ruim. Então, assim, priorize ou comprar uma cama ou trazer um dinheiro para isso, né? Porque hoje a Amazon entrega, não é tão demorado, traz em casa. Ou comprar um bom futon, né? De verdade, assim. Que às vezes você vai pagar lá, no nosso caso, 20 mil por um futon, a gente viu um futon bom por 20 mil, né? Então você traz um pouquinho a mais, compra uma coisa ali um pouco provisória, mas melhor. Que mais que prioridade, assim, que fez diferença pra gente? Aí a questão da própria bike mesmo, para você se locomover, né? Para você andar para lá e para cá. E aí outra coisa, assim, que talvez até preocupe um pouco, é cuidar com a questão do início, né? Tentar ver bem certinho essa coisa de quando vai começar na fábrica, porque eles pagam sempre dia 20 do mês anterior. Então, se você começa no dia 15, você vai receber no dia 20 do outro mês aqueles 15 dias só que você trabalhou. Então, aí já são 20, 35 dias sem receber. Um valor até mais, né? Porque você vai ficar 15 dias sem receber, trabalhando, mais aqueles dias ali vai receber só pelos 15. Então, você tá ali trabalhando durante 35 dias. 35, meu Deus, tô perdida nas contas. Né? 15, 35. Você vai receber bem menos. Você vai receber sempre no dia 20 o que você trabalhou no mês anterior. Então, fazer as contas bem certinho, né, do que vocês vão precisar para trazer. Então, cuidar com isso, assim, porque é tanta coisa que a gente tem que também investir, né, além da comida. Quem tem criança tem que comprar uniforme, tem que comprar material, tem que pagar a condução, então, cuidar com isso. Mas, no geral, assim, em relação tirando essa parte de empreiteira, essa parte, né, de salário, tirando essa parte da casa em relação a sentimento mesmo. O que eu, assim, posso dizer é isso, que
por mais que tudo pareça perdido, assim, tipo, confuso na cabeça da gente, assim, conforme você vai conhecendo o bairro, conforme você vai andando, conhecendo os lugares, você vai se adaptando. Eu passei mal com a comida, inclusive, no começo, passei bem mal, e eu sempre comi, né, comida japonesa, assim, quente, fria, e passei mal. Então, assim, é tudo uma questão de adaptação, né, então, ter paciência que as coisas vão se ajeitando. Então, agora o Lucas ele tá indo pra escola, né, que nem eu mostrei no vídeo, pra escola brasileira, já faz 2 semanas, né, Lucas? Uma semana. Você não começou na sexta? Comecei Você quinta. começou na quinta? Comecei quinta-feira passada. E eu não fui um dia. Então é uma semana. E aí, Lucas? É cansativo. É legal, só que é bem cansativo. Eu tenho que acordar ao mesmo horário que eu acordava antes para chegar mais tarde em casa. Porque Só o que tempo de estudo é maior, né? No caso lá você saía 11 e pouco, né? 11h50, meio-dia. meio-dia, e era bem mais perto de casa, né? Sim. E aqui é 1 da tarde. Não, é 2 quilômetros mais perto, não dá tanta diferença. Mas você, assim, Lucas, Japão, né? Era tudo que você esperava? É melhor, é pior? Né? Como é que você acha que tá a tua adaptação? Porque o Lucas sempre quis vir, né? Conhecia bastante, assim, de estudar sobre a cultura. Então, como tá sendo, Lucas, para você, nesse caso? Tá legal, só que ainda não tem a bike pra ficar andando por aí, então não tem como andar tanto. Aí não tá dando pra conhecer tanto, assim, os lugares aqui da cidade. Tá sentindo muita diferença? Não. Não sei. É meio que normal. Não teve aquele choque cultural? Não muito. É porque a gente tá mais convivendo só com brasileiro, praticamente. Você tá convivendo bastante com brasileiro, né? Sim. Então, só mais no bondinho. Sim. É que agora dá pra dormir no bondinho. sem eles acharem ruim. Porque se dormir, eles acham que você é trabalhador e não que ficou acordado até tarde. Então eles acham que é um adolescente que vai pra aula, trabalha, então, tipo, tem o seu valor dormir no bondinho. Tanto que o motorista lá do bondinho, não sei se é motorista ou maquinista, até acorda ele. Quando chega no ponto lá, acorda ele. Agora eu vou pedir pro Matheus. O Matheus tá olhando o Samuel, acho que eu vou finalizar com o Rafael, que o Rafael é o Rafael Palestrinha. É igual de falar. Então eu vou chamar o Matheus. Então agora o Matheus vai falar um pouquinho pra essa aqui que tá irritando isso aqui. Deixa eu ver. O Matheus vai falar um pouquinho de como que tá sendo pra ele. Ele, eu acho assim que até agora é o que mais tem coisa pra contar, né? O que mais viveu assim realmente no Japão, porque ele tá numa escola japonesa, com amigos japoneses, tem um ou outro, né, brasileiro, mas a maioria é japonês, vai com um grupinho aqui de japoneses, professores japoneses, então, vai lá, Matheus, como que tá sendo essas 2 semanas de Japão pra você até agora? Como que foi essas 2 semanas de Japão pra você? Legal. Tem. O que eu posso falar? O que você está sentindo? Como é que está sendo? Tá sendo. Tá gostando? Não? Tá sendo legal aqui. O que você achou da aula lá, aquela primeira aula que você fez com o MDF, MDF. em contato com os brasileiros, com os brasileiros japoneses? Desde quando eu cheguei aqui no Japão, eu tô indo para a escola japonesa. E tá tendo bastante coisa lá, tipo, eu cheguei lá, daí tem minha classe, daí sempre eu vou para uma outra sala para aprender japonês. E daí depois umas 12 e pouco, 12h30 tem o almoço. E daí eles servem lá tudo almoço. E daí... Como é que tá sendo a comida? Você tá gostando? E o leite?
Então, eles servem a comida e eles servem uma caixinha, tipo daquele tamanho da de creme Não. de leite. É um... Um vidrinho, né? Um É verdade, vidrinho. você falou. Eles servem um vidrinho de leite. Ontem eles serviram caixinha. Tipo do que? Caixinha? Não sei porquê. Tipo do Chaves. É. O que o Chaves ia buscar pro seu Madruga lá e tomava tudo. Sei. Então, Tinha um furo. eles servem o leite junto com a comida, né? E aí, no papel que veio da escola, eu tive que anotar ali se ele tinha algum tipo de alergia e tal. E se ele ia querer, se a dieta, né, o cardápio dele ia ser com leite ou sem leite. E ele ficou tudo empolgado do leite, né? Porque nos desenhos, nos filmes americanos tem, né? Eles com a caixinha de leite lá no refeitório, então ele ficou empolgado com o leite. Só que ele fala que o leite não é igual, né? E eu como na sala. Ele não é igual. Você tá estranhando tomar leite Eu não gosto junto de com a leite, comida, nunca gostei de leite. ou ele é diferente, aquele leite? Ele parece diferente, mas também eu nunca gostei de leite, então não sei se é diferente ou é eu que não gosto. Ele gostou da ideia de ter o leite, mas na hora de pôr em prática ele não gostou. E o resto da comida? Vem assim muita coisa diferente? Sempre vem um pote de sopa, um pote parece um Um negócio de sushiro? sopa com uma carne. Eu não gosto muito dessa carne porque ela é inchada assim e ela é meio pegajosa assim quando você come, parece gordura. Aí ele não gosta de nada que tenha gordurinha na carne. Qualquer gordurinha na carne ele tira. E aí, mas vem bastante verdura, assim, vem As gohan, verduras são arrozinho. muito boas, As verduras são boas. muito boas. É coisa que ele não comia Eu gosto muito de no cenoura. Brasil. Então, vem arrozinho e vem tudo nos potinhos separados, igual que a gente recebeu lá no aeroporto, no avião. Sim, depois você falar itadakimasu e daí bater a mão, se você não achar que você não aguenta, você pode devolver um pouco de arroz assim, E aí Eu você nunca come na devolvo. sala, né? como na sala. E aí as crianças que se servem. Sim, as crianças, acho que tem um horário que cada criança vai, daí, E tem os ajudantes. tem, não, tem cada pessoa que faz seu trabalho, a gente tem os que servem, tem aqueles que colocam comida, aqueles que dão na mesa, aqueles que servem o leite. E você já ficou, tipo, ajudando também ou não? Não, Ainda não. Acho que só depois que... Você ficar direto na tua classe, né? E também que... Não, acho que só depois que eu fizer meu avental lá. E depois eu falo sobre coisa. E aí, você já participou da faxina na escola também, não? Já. É legal umas coisas. É porque nessa semana, antes, eu tava vendo o sagui, que são os coelhos. Sagui? Sagui. Tinha 2... Lá tem coelho? Na escola? Tem. Tinha pássaros, só que os pássaros morreu. E tinha 2 coelhos. E daí um morreu. Por causa que uma criança deu pedra pra ele comer. Foi tão triste. Tá, que mais, vai? O nome dele tá muito triste. E daí a gente cuida dos coelhos, do coelho, a gente dá comida pra ele na hora, mas daí agora acabou. Agora eu sou. Cada semana vai mudando o seu trabalho. Daí agora eu tô no trabalho de limpar. Acho que eu passo entendi. pano no chão da sala. É legal porque eu coloco a mão assim no E chão vai correndo. e fico correndo. Eu vi aquele dia que eu fui lá. Então, e aí, o Matheus, dia 27 e 28 de outubro eu vou para acampamento. Dia 27 e 28 de outubro vai ter um acampamento e veio ali, a gente tem que ir na escola conversar com a tradutora que tem lá, porque a gente não entendeu nada. Ele explicou um pouco, mas não é o suficiente, né, pra gente. Então eles vão dormir aonde? Não é na escola, né? Não, o acampamento, eles vão levar a gente lá, é perto da praia. A gente vai, é na praia praticamente. Teve uma hora que a gente vai brincar na areia, só que a gente não vai poder entrar na água porque é perigoso. De noite. A gente vai ficar num hotelzinho. Num hotel. Então, daí parece que vai ter bastante coisa legal ali, né? E a gente só vai dar uma procurada, uma pesquisada lá com a tradutora para ver como que é certinho. E aí, ele não tá fazendo tudo que tem ainda, né, de atividade para ele fazer, até porque ele não fica todas as aulas na sala dele, que é a 5ª série. Ele sai, né, que ele falou, ele fica na sala dos amigos? O nome da sala é Amigo. Amigos? O grupo Amigo. Grupo Amigo, que é uma sala de estrangeiros. Não, filho. Então, como eu tava falando, ele ainda não tá, né, 100% na turma dele, porque ele tem que aprender ainda, né, então ele só vai entrar mesmo quando ele aprender bem, assim, a se comunicar e tudo, né.
para poder entender bem as aulas. E aí ele contou um negócio bem legal que acontece na hora do almoço, que ele só tem esse horário. Ele só tem o horário do almoço para comer. Não é igual lá no Brasil tinha lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, só tem o horário do almoço. E aí quando ele contou um negócio bem legal que acontece quando sobra comida, né? Algumas comidas assim que eles mais gostam. O que eles fazem? Normalmente lá na escola, quando a gente pega comida, tudo, daí tem uns alunos que faltam, ou alguma coisa do tipo assim, os alunos que não podem comer comida, e daí depois a gente faz janken. Tipo, ontem teve janken. Explica o que é janken. Janken é um jogo que você faz assim, é pedra, papel, tesoura. O Joaquim Pô. Janken. E daí... Ontem era o janken que eu mais queria, que era o de frango. Era um bife de frango muito bom. Ah, não, anteontem. Era um bife de frango muito bom. Só que a minha amiga ganhou. Ela ganhou o janken do primeiro. E daí, ontem foi a primeira vez que eu ganhei no janken. Era uma maçã assim, que ela vem... Congelada. Continua, que é engraçado Ela vem isso. congelada. Congelada? Congelada, ela é meio congelada. Não, ela é congelada, só que ela vem com um pouquinho de gelo, meio, sabe, coisando. E ela é bem molinha. É um negócio que eles fizeram com ela, é bem aguadinha assim. Eu não gostei muito assim, mas é bom. É tão engraçado isso, né? Eles fazendo, tipo, apostando ali pra ver quem que vai ficar com a comida. É todo mundo como professor. O professor também? Todos Não, contra ele. Contra o pra professor? poder assim. Não, mas o professor nunca ganha. É tipo, tem umas vezes que é tão bom a comida que minha amiga falou que o professor ele nem faz janquinha às vezes. Tipo, Ele às só vezes. finge, assim. Não, ele come. Eu, como professora, eu era assim. Então, o que mais, Matheus? Ah, tá tendo aula de marcenaria, né? Marcenaria? O que é aquele negócio de madeira? Sei. Teve uma aula que a gente foi lá na sala de artes. E daí tem aquelas máquinas assim de madeira, umas máquinas assim, que é uma serrinha assim, e daí ela se aperta ali com o pé, e daí ela fica num botão ali. Daí você coloca madeira assim, e ela vai cortando. E ele vai sozinho, né? Ele tá indo, já vai? Eu vou trazer o Ah, vídeo que tá, eu fiz. ele vai trazer pra mostrar a arte dele. E ele tá indo sozinho, né? Então, no Brasil, eu não deixaria ele com essa idade nem ir, nem voltar sozinho. Lá na escola dele, lá, porque no meio do caminho, assim, não tinha, ainda mais no horário que ele sai, que é 7h40, é perigoso, não tinha muita gente na rua e o que tinha era, né, gente, assim, às vezes meio perigosa. Já tentaram uma vez roubar o celular do Lucas, então era meio complicado. E aqui ele vai sozinho, volta sozinho, ele vai com o grupo e volta sozinho. Então o grupinho é engraçado que o grupinho é tudo japonês. A gente mora aqui num lugar que é mais japonês mesmo. Agora que se mudou, esqueceu, né? É verdade, esqueceu tudo na escola, então não vai ter para mostrar. Mas a primeira arte que ele tava fazendo era o triângulozinho do nigiri. Nigiri, né? Aquele de arroz que tem o atum por dentro. Talvez depois eu mostre, né? Se eu... É verdade, depois eu arrumo, eu edito e mostro aqui. Então ele vai, né, Matheus? E aí dá o horário, os japonesinhos estão tudo aqui na frente. Daí esses dias eles Quando tinham. eu fico atrasado. Mas não é tão atrasado assim, eles já estão aí cedo, né? Eles já estão aí, eles descobriram onde que é a casa, eles ficaram o apato. E aí ele veio e mostrou qual que era o apato, então eles já vêm tudo aqui. E aí tem, assim, vários tamanhos. Tem uma menininha bem pequenininha, assim, que ela fica fazendo assim pra ele. De uma vez, Conta. E aí, tadinha Que dó. dela. Aconteceu com Ela ela. é tão bonitinha assim, daí uma vez que a gente tava indo pra escola, e daí ela tava olhando assim, daí ela tava andando assim, ela tava olhando pra um menino ali atrás, elas estavam conversando, e daí ela bateu com a cara num poste. Tadinha. E ela é muito bonitinha, muito Que fofinha. dó. E o grupinho até é um grupinho grande que vai. E assim, né? Dá pra ver que o Matheus tá curtindo. A gente também tá frequentando uma igreja aqui. São 7 A gente já frequentava uma igreja lá no Brasil, né? A gente sempre teve esse costume, nós somos cristãos, sempre frequentávamos igreja. Aqui a gente já encontrou uma igreja, inclusive daqui a pouco a gente tá indo pra célula, que acontece, né? Toda sexta-feira, e no domingo de manhã
o pessoal vem buscar a gente, tanto para a célula, traz de volta, vem buscar e leva a gente pro culto domingo de manhã e traz de volta também. Então, assim, o que ajuda um pouco, né, nessa questão da adaptação e tudo. E aí o Matheus também tem os amigos da escola e tem os amigos brasileiros lá na célula. Agora eu vou passar pro homem. Então, é legal, né? Falando isso aí, né? Primeiro agora do Matheus, né? E como a gente se adapta rápido, né? A essas situações assim de segurança, né? Porque, né, no Brasil ali a gente não deixava, né, o Matheus, né, sair muito ali, né? Pra ir pra escola, né? Que ela comentou, nem voltar. Então aqui a gente já tem essa tranquilidade. Claro que tem que cuidar também aqui, né? Tem a questão de trânsito, né, e tudo mais. Mas eles, né, são bem regrados, né? Tem tanto na rua, né, quando você tá indo, né, ontem eu fui fazer um arubaito, né, que é tipo um freelance, né? E como tava um pouco de chuva, sempre ali os vizinhos, né, os moradores ali meio que das esquinas, eles até vestiam um colete lá, verde com uma lanterna, sabe? Uma lanterna assim para meio que orientar o trânsito. Eles não são agentes de trânsito, eles não são, né, apenas moradores ali próximos da escola e fazem esse trabalho, né, no tempo que eles podem ali. Então, Eles respeitam muito as crianças, né? isso é muito legal, né? Cuidam muito. Então, né, é isso, né? Até hoje a gente foi fazer uma visita também num outro apartamento, né, de um amigo nosso, da igreja também, né? Tem ajudado a gente bastante. E a gente até cheguei e falei para ele, falei, ó, né, tem um carro ali, deixaram a chave dentro, né? E é normal, né? E isso aqui é algo que é normal, né? E a tranquilidade, né? Tem, dos meninos poder sair tranquilos, cuidar, né, com tudo isso. Mas o que eu tô achando, assim, né, é a minha terceira vinda, né? Mas, tipo assim, a primeira vez eu vim, morei com a minha mãe, né? Então não tinha muita responsabilidade, né? Não era tão preocupado assim, né? Hoje, né, de lá pra cá, né, mudou algumas coisas, né? E muitas coisas, né? São 14 anos, eu acho, depois que eu tô voltando, então é outra situação, né? E Outra cidade. é outra cidade, né? Tô longe, né? Eu tô longe da minha mãe, tenho parentes aqui ainda, né? Tenho uns tios e tias, né? Primos também, mas não tão próximos. Mas assim, pra mim também é uma adaptação, né? Porque não tenho muita vergonha não, sabe? Eu sei que, eu vejo assim o povo japonês, claro que são exceções, mas assim, eu vejo aqui como um país, sabe, abençoado, assim. As pessoas, elas, pelo menos pra mim, né? Eu sei que cada situação é uma situação e tem pessoas que viveram de formas diferentes aí, mas eu sempre fui bem tratado, né, pelo japonês. Eu entendo que tem alguns que, né, não tem aquele medo, aquele cuidado. Tem uns que nem a Fran comentou, de às vezes atravessar a rua, e atravessa a rua, às vezes para não atrapalhar o teu caminho, sabe? Às vezes não é nem só porque tem algum preconceito, mas é porque, não, deixa eu virar para cá, porque daí eu deixo ele ir reto, sabe? São situações assim, né? Eu, né, gosto muito do Japão, mas a gente está aqui também com outros propósitos, né? Mas é maravilhoso, né? A gente fica um pouco ocioso em casa, né? Vou demorar mais um tempinho ainda para começar a trabalhar, mas é adaptação nova, né? Tudo é novo, que nem a Fran falou. A gente está 2 semanas, mas parece assim que já tá um tempinho já, né? Já tá um tempinho. Pelo tanto que a gente já caminhou. O tanto que a gente anda aqui, né? E as coisas assim, mas a gente sabe, né? Coisa nova, né? Tudo que é novo, né? Gera um desconforto. Então a gente vai correndo atrás, vai colocando as coisinhas nos eixos, né? Vai criando uma rotina ali e vai indo, né? Que nem ela falou que agora a gente está sem carro, né? Eu também dei entrada na minha carta, né? Para fazer a tradução, né? Assim que eu finalizar e a gente começar a trabalhar, quero tirar da Fran também, né? Porque o carro aqui também, né? Não é luxo, não. Ele, né? Necessidade, né? Questão de você ir no mercado mais em conta, você fazer um passeio em família também, que é muito importante, né? A gente, que ela comentou, a gente está indo para a igreja. Claro que as pessoas que estão levando a gente, eles fazem de bom coração, eles fazem com a maior vontade, com a maior alegria, né? E eu me sinto feliz também
de ir com eles, assim, eu vejo que Deus tem usado a vida deles para cuidar da gente, mas é bom a gente, né, ter o nosso carro ali, poder ir, né, ir para a igreja, ir passear, ir no mercado, assim, com mais tranquilidade também, né, porque a gente sabe, né, que as pessoas, elas levam a gente, mas elas têm um compromisso todos os dias de trabalho, né, a família, a própria família deles, né, então tem sido assim. Eu tenho, né, gostado, mas eu acredito que eu vou gostar mais quando eu começar a trabalhar, né? Que daí Será? a gente fala, né? A gente brinca muito sobre trabalho, mas a gente É sabe. Suzuki, né? Suzuki, né? Mas a Tem gente, uma fama muito... mas a gente sabe a importância que é, né? Acho que todo homem, toda mulher, toda pessoa, ela se sente útil, né? Trabalhando, Fazendo algo. fazendo algo assim. Então, eu acho que é só questão de tempo, aí as coisas vão entrar nos eixos e vão acontecendo, né? E a gente vai mostrando tudo aqui. Agora eu vou tentar ver com o Samuel o que ele fala pra gente. Samuel, conta pra mamãe. Você tá gostando do Japão? Sim? Não. Ah, você tá gostando desse. Samuel, o que você gosta de comer aqui no Japão? Não, é quente. Quer esse? Tá bom. Você gosta de suco de maçã? Quer. Que mais que você gosta? Suco de maçã? O que mais? Suco! Mostra teu suco. Não é o preferido. Esse é o segundo preferido. Quando acaba o de maçã, o preferido vira esse. Que mais que você gosta? Você gosta de passear no parquinho? Sim? Sim. Você gosta de comer pãozinho? Não, Não quer? quero. Você gosta de iogurte? Iogurte você gosta? Não. Suco de maçã? Você tá feliz? Não. Tudo é não. Você não tá feliz? Você tá triste? Tá triste? Você tá triste? Ah, um menino muito ocupado. Tá, o teu suco. Então é isso. Isso daí foi a nossa experiência aí em 2 semanas, né? Tem um micão aí que eu passei e que tá lá no meu Instagram, lá nos destaques lá. Eu conto lá, tem um destaque que tá escrito mico no Japão. O Rafael tá tirando sarro de mim aqui. Foi um micão mesmo. Então, se você quiser saber, dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Ele vai representar aqui, ó. Quem já viu sabe do que eu tô falando. Então, dá uma passadinha lá. Eu vou deixar aqui, ó, escrito aqui. Então, é isso, né? Então, a gente vai... Tudo que a gente for vivendo aqui, a gente vai deixando aqui até como uma forma de registro, né? Pra gente poder ir acompanhando o nosso próprio desenvolvimento aqui, de repente olhar pra trás e ver, né? Tudo que a gente já passou aqui, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.